Ministério Jimmy Swaggart convida você a prestar culto a Deus e a ouvir Jimmy Swaggart proclamar a mensagem transformadora do Evangelho. Milhões de pessoas estão sendo desafiadas por nossos programas, pelas cruzadas e pela distribuição de literatura, pela construção de igreja e escolas bíblicas e pela obra missionária. Este programa tem por fim fortalecer a sua fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jimmy Swaggart e toda a sua equipe apresentam-se hoje no Canadá em sua cruzada realizada na cidade de Toronto. Sua mensagem intitula-se O Amor Derramado, o Sangue Derramado e o Espírito Derramado. Jimmy Swaggart fala dos deveres da verdadeira Igreja de Cristo. Una-se agora a nós e aos milhares que já se acham congregados na cidade de Toronto para ouvir Jimmy Swaggart. Sky shall unfold, preparing his entrance. The stars shall applaud him with thunders of light in his eyes it shall enhance those waiting, and we shall behold him in face to face. In all of his glory, we shall behold him. We shall behold him face to face, our Savior. Angels will shout the shout of his coming, and the sleeping shall rise from their slumbering place. And those who remain shall Tell us. oh, we shall be changed in just one moment. We shall behold
I said we shall behold the King of Kings. Come on, sing it one more time for me. I said we shall behold the Lord of Lords, and we will see him face. Glory. We're gonna see him face. We're gonna look right in his eyes, Yes. and we're gonna see him just as I'm looking at you, and just as you're looking at me. We're gonna see his face. We're gonna see him face to face. Oh, we shall behold. We shall behold him. Yes, we shall behold him. Hallelujah. Face to face in all of his glory. We shall behold him. Yes, we shall behold him. Face to face, our Savior and Lord. We shall behold him, our Savior and E agora, o evangelista Jimmy Swaggart vai trazer a sua mensagem baseada no Evangelho de João. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Cordeiro. Fanny Crosby escreveu há muito tempo, e face a face vê-lo-ei. De graça salvo cantarei. Obrigado, John, obrigado. Os cantores e músicos. Os que trouxeram a Bíblia, abram-na comigo agora, no Evangelho de João. João 3, começando com o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui está o Evangelho, todo contido nesta passagem. O julgamento é este, que ele não veio para condenar, mas haveria condenação, ainda que ela não fosse trazida por ele. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Desejo falar hoje sobre o amor derramado, o sangue derramado e o Espírito derramado. Você não pode nem imaginar como estou emocionado e feliz de poder estar outra vez na
televisão aqui neste grandioso, dadivoso e maravilhoso país, o Brasil. Antes de mais nada, eu quero que me ouça atentamente. Eu quero orar por você e com você. Eu creio que Deus é capaz e não há nada que Ele não possa fazer, e sei que muitos têm necessidades. E quero que, de alguma forma, você possa crer comigo que Deus responderá a oração. Pai, eu oro por todo homem, mulher e crianças que estão assistindo agora. Não sei qual a necessidade desses corações. Tu sabes. Tu conheces a fome, sede e dor de cada um. A cada um, tu sabes. As necessidades são muitas, alguns estão doentes e querem cura. Ó Pai Celestial, agora eu te peço que tu cures homens, mulheres e crianças. Há problemas financeiros, problemas em muitos lares. Estou pedindo, de acordo com tuas riquezas em glória, no poderoso nome de Jesus, Pai Celestial, que atendas cada necessidade agora. Eu te agradeço por nos ouvir. Damos a ti todo louvor e glória. Amém. Glória a Deus. Eu senti a presença de Deus e creio que Ele nos ouviu. Como costumamos cantar, a resposta vem vindo, isso eu sei. Quero agradecer a sua ajuda. E você pode depositá-la hoje no banco que aparece aí na tela da televisão. E é muito fácil você ajudar este ministério. Tudo o que precisa fazer é ir ao banco, aí indicado, e dizer que você quer fazer um depósito no nome de Jimmy Swaggart. Isso não será para mim, pois a oferta terá o propósito de ajudar a pagar o custo da televisão. Eu quero dizer algo mais sobre isso. Estou animado, como já mencionei agora há pouco, por estar outra vez neste grande país. As cartas que recebemos contêm testemunhos maravilhosos, espetaculares. Obrigado por isso. Porém, preciso de sua ajuda. Você pode dizer, mas Jimmy Swaggart, não posso dar muito. O que você puder dar, como já falei há pouco, não é para mim. Nada sairá do seu país. Tudo irá para pagar o custo da televisão. Então, se nós não recebermos essa ajuda, não poderemos continuar cada semana. Mas eu creio que Deus irá abençoá-lo abundantemente. Creio que Ele irá abençoá-lo, pois a Bíblia diz que Ele ama o que dá com alegria. Nós não compramos coisas dele. Ele se alegra quando nós ofertamos com amor, preocupado com os outros. Procure pensar naqueles que não são crentes. Você não é o único a ser abençoado pelo programa e você está ajudando aqueles que não são salvos a encontrarem Jesus como Salvador. Então, anote as informações que aparecem na tela e depois vá ao banco indicado e diga, eu quero fazer um depósito em nome de Jimmy Swaggart. E eles tomarão conta disso. Obrigado. O amor derramado, o sangue derramado e o Espírito derramado. Desejo que vocês olhem antes de tudo para o amor derramado. Deus nunca faz o que é limitado. Ele faz tudo de maneira gigantesca. Pense nisso. Cantamos às vezes, gotas somente nós temos, mas Deus quer nos mandar uma cachoeira. Aleluia. Quando vocês ligam para esse programa em todo o mundo, ou aparecem as cataratas do Niágara rolando, ou as quedas do Iguaçu em cachoeiras, porque elas tipificam de um modo vivo a atuação do Espírito Santo e o amor de Deus. Aleluia. Quando Jesus veio ao mundo, não veio
como eu disse há pouco para algumas pessoas, não veio para a raça negra, ou para os brancos, ou para os vermelhos, ou para os pardos, ou amarelos. Ele veio para o mundo todo. Ele veio para toda a humanidade, porque Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho unigênito. Deus age de modo grandioso. Ele não faz as coisas de modo pequeno, mesquinho, acanhado. Por essa razão é que ele pega vocês, que são podres e sujos e profanos e maus e obscenos e degenerados e corrompidos, e muda toda a sua vida e os torna campeões da graça e da misericórdia. E ele age de modo imenso. Aleluia. Glória a Deus. Por isso ele disse: sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não poderão vencê-la. É minha igreja. Tenho pensado muitas vezes, tenho visto um pouco de maldade humana. Tenho indagado muitas vezes como pode Deus amar um planeta tão corrompido e mau. Por que ele não riscou o homem quando caiu? Ele tem 1 trilhão de planetas. Por que ele não a abandonou? Por que ele ainda ama este mundo mau e pobre? Tenho pensado muito nisso. Procuro me colocar no lugar de Deus e naturalmente não posso, e vou ser franco com vocês, eu acho difícil amar certas pessoas. Você pode não admitir, mas eu admito. Sei que alguns vão dizer: isso é terrível. Bem, eu estou tentando provar algo. É difícil amar certas pessoas. Mas Deus não tem dificuldade. Ele ama a todos. Ele ama este mundo. E como pode fazer isso? Como pode amar? Como pode fazer isso? Sabem, a diferença é esta: é que Jimmy Swaggart foi criado por Deus, você foi criado por Deus, e Deus teria que me mudar, mas Ele é todo amor. É a sua natureza. Ele é amor. Deus é amor. E por isso não estou no inferno. É por isso que você não está no inferno. E eu quero dizer mais uma coisa: Deus não me ama mais agora do que quando eu era um rapaz afastado de Jesus Cristo. Você pode ser o maior viciado em drogas que já viveu, e depois que é salvo, Deus não ama você mais depois de ser salvo do que amava antes de ser salvo, porque Deus ama o mundo. Agora pense nisso. É a natureza dele. Amor derramado, que deu o seu Filho unigênito. Nunca houve alguém como Jesus. Você pode me experimentar, você pode me irritar. Quando começa a ofender a Jesus Cristo, fico zangado. Tenho de ranger os dentes às vezes, quando estou no meio de determinadas pessoas e elas então tentam diminuí-lo. Isso me faz perder a paciência e tenho de tomar emprestada. Porque Ele é o meu Redentor, Ele é o meu Salvador, é meu Senhor, é meu Cristo, é meu Deus. Aleluia. Foi Ele que pisou aquele lagar por mim, morreu por mim, provou seu amor por mim. Estou contando algumas coisas de mim hoje que nunca contei a ninguém na vida. Mas estou sendo sincero. O amor derramado, o sangue derramado. Quero apresentar um pequeno quadro do que acontecia nos sacrifícios judaicos. Quando o homem pecava, ele trazia um bode ou um cordeiro e colocava a mão na cabeça dele, indicando que seus pecados tinham sido transferidos dele para o animal. E o seu pescoço era cortado e o seu sangue escorria. Em Levítico, eu creio que é o capítulo 4,
Versículo 25, ele pegava o sangue e aplicava o sangue, o sacerdote punha nos chifres do altar, pegava o dedo e punha nos chifres do altar de bronze. Então ele tomava o sangue que tinha derramado na bacia, que tinha sobrado, e então derramava na base do altar de bronze, o sangue derramado. Pedro disse que fomos comprados, não por coisas corruptíveis, como prata e ouro, mas pelo sangue precioso, e podemos parafrasear, pelo sangue derramado de Jesus Cristo. Ele derramou seu sangue, literalmente o derramou. Um judeu convertido me disse outro dia, isso me impressionou e eu nunca pensei nisso. Eu já estudei as ofertas do culto judaico, já estudei o altar de bronze, a bacia de bronze, também o lugar santo e à direita da mesa da apropriação, e logo em seguida o altar do incenso, e logo à esquerda no lugar santo ficavam 7 candelabros de ouro, e abrindo a cortina, e o querubim lá guardando o santo dos santos, se alguém pudesse entrar, aí então ficava a arca da aliança com o propiciatório e os querubins por cima do propiciatório. E eu tenho pregado, ensinado, estudado isso intensamente, porque tudo fala muito da minha redenção. Mas ele disse algo que nunca pensei. Disse que os sacrifícios ali oferecidos nunca cessavam de ser oferecidos em Jerusalém. Se você fosse lá e subisse ali naquele monte, e podendo imaginar onde o templo foi erguido há muitos e muitos anos atrás, e como eles ofereciam esses cordeiros, não paravam de oferecê-los 24 horas por dia. Um grupo de sacerdotes saía e outro grupo entrava oferecendo sacrifícios. O ribeiro de Cedron, que corria ali por perto, estava sempre vermelho com o sangue de touros, bodes e cordeiros que eram sacrificados. E ele disse que esse não era um quadro bonito. Por alguma razão, senhores, eu tinha na mente um quadro, não sei por que eu pensava assim, mas parecia bonito. Em minha mente a oferta do cordeiro, por causa do que representava, mas ele disse que era feio, era horrível. O cheiro era tão acentuado que você quase não aguentava aquele cheiro todo. A oferta constante daquela carne queimada, aquela carne crua, e o sangue constantemente correndo pelas canaletas e descendo para o ribeiro de Cedron. O cheiro, o odor fétido. Ao ouvir isso, comecei a chorar. E pensei, Deus, pensamos no Calvário e achamos que é lindo e é maravilhoso. Mas foi o espetáculo mais horrendo que já se contemplou entre o céu e a terra. Não há palavras para se descrever aquela morte tão pavorosa. Eu acho graça quando ouço falar a respeito do chamado sudário de Turim, e eles pretendem que de fato ele tenha cobrido a face de Jesus, e ele está na Itália hoje, e é outro embuste. Como você sabe, Jimmy Swaggart, vou dizer como eu sei, porque Isaías disse que o seu aspecto se desfigurou, sua aparência tão mudada, que ele já não parecia uma criatura humana, e ele foi torturado como ninguém foi torturado, e ele nem mesmo teria sido reconhecido. E alguma coisa colocada no seu rosto não teria deixado nenhuma marca, porque sua barba tinha sido puxada, arrancada da sua face. Puxada da sua face. Espinhos na testa, e sua cabeça inchou e dobrou de tamanho. Dizem que centenas de soldados romanos com caniço na mão vinham e batiam no seu rosto. E batiam na sua face, porque ele era somente alguém condenado à morte.
E pense em 100 homens ou 200, 300 homens batendo nele, cuspindo nele, e cuspindo e batendo nele, e cuspindo nele. Não deixaria nenhuma marca, seu rosto não seria mais do que um pedaço de carne inchada. Quando o penduraram na cruz, os pregos não vararam suas palmas, é o que dizem, mas não foi, eles vararam o seu pulso. Na linguagem judaica, o pulso era parte da mão. Quando se lê na Bíblia sua mão, quer dizer o seu pulso. Na linguagem judaica, quer dizer o pulso e a mão. Se tivesse varado a mão, o peso teria rasgado a mão entre os dedos. Mas o pulso é que foi varado. E suas mãos então ficaram caídas assim. E quando ele levantava e procurava um pouco de ar, e abaixava o corpo, o peso lançava as mãos para frente. E um comentarista diz que quando ele movimentava as mãos, o sangue então descia pelas suas feridas, com a palpitação das mãos, e o espasmo dos músculos fazia jorrar o sangue, de modo que o chão ficou ensopado de sangue junto à cruz. O sangue vertido, o sangue vertido, o sangue vertido. Ele pagou um preço horrível, literalmente, derramou seu sangue. Aleluia! Para sempre eu cantarei. Oh, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Me apegarei também a essa cruz, até por uma coroa trocar. De igrejas continuem cantando da cruz, pastores preguem sempre sobre a cruz, coros cantem sempre sobre a cruz, e não se esqueçam que dela vem nossa salvação, porque Paulo dizia: eu me glorio na cruz. Aleluia! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vou dizer por quê. É porque pela cruz vem a redenção, porque pela cruz vem a salvação, pela cruz vem o perdão, pela cruz vem a graça, e pela cruz vem o batismo do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome daquele que morreu na cruz. O amor derramado, o sangue derramado e o Espírito derramado. Ele disse: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Glória! Aleluia! Eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Glória a Deus! Eu quero que isso penetre. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Como a salvação é para todo mundo, o batismo do Espírito Santo é para todos os crentes. Satanás, ouça-me. O Espírito Santo é para os católicos, o Espírito Santo é para os batistas, o Espírito Santo é para os metodistas, é para a Assembleia de Deus, o Espírito Santo é para as igrejas pentecostais do Canadá, o Espírito Santo é para os nazarenos, ele é para o exército da salvação, o Espírito Santo é para o preto, o Espírito Santo é para o branco, o Espírito é para o vermelho, o Espírito Santo é para o amarelo, o Espírito Santo é para o pardo. Eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Derramarei meu Espírito sobre toda a carne. E esta é só a introdução da minha mensagem. Tudo o que disse. Agora é que vou começar a pregar a minha mensagem. Agora. Uma igreja, um pastor, um crente sem o batismo do Espírito Santo é uma perda de tempo de Deus. Eu quero dizer isso de novo. Uma igreja, um coro, diáconos, crentes, evangelistas, pastores,
mestres, seminários, escolas dominicais, centros de educação cristã, sem o batismo do Espírito Santo, são uma perda de tempo. Alguns de vocês, pastores pentecostais, estão olhando para mim e dizendo: bem, eu vou fazer mais um curso. Você não precisa mais de um diploma de alguma universidade por aí. Você precisa de entrar no seu gabinete e ali desligar o telefone e desligar a televisão e se prostrar perante o seu Deus e dizer: enche-me com o Espírito Santo, que ele corra como um rio em minha alma, que ele corra como um rio em meu coração, que ele me lave por completo, que ele me transforme por completo, que eu chegue a ponto de não ver senão a Jesus Cristo e de ver só o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, até que eu volte para o meu púlpito como um leão, cheio do Espírito Santo. É disso que você precisa hoje. Me deixa doente quando ouço um pastor após o outro: estão fazendo um outro curso. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos. Isso é como usar um mata-moscas para matar um elefante. Você não precisa de que algum professor incrédulo lhe possa dar. Precisa do poder do Espírito Santo, porque tem de lutar contra as hostes infernais, os poderes demoníacos, e o poder para vencê-los é o poder do Espírito Santo. Quero dizer uma coisa: até aqui eu tenho estado calmo, tenho estado sereno, e quero dizer isso. Estou cansado de igrejas pentecostais que têm o nome pentecostal na porta, mas não unção. Se você vai anunciar uma mercadoria qualquer, tem um pouco dela dentro da caixa. Ou então tira o rótulo. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Porque lá de onde eu venho, lá bem no sul dos Estados Unidos, quando pensamos no Canadá, pensamos em gente que acredita na palavra de Deus, que está pronta a morrer por ela, pronta a defender esta palavra, gente que é cheia do Espírito Santo. É o que sinto em relação ao Canadá. Eu sou fanático, é melhor que eu admita logo isso, eu sou. Pois bem. Vou fazer algumas declarações agora e quero que você me ouça. A única diferença entre pentecostais e não pentecostais é falar em línguas. É a única diferença. Agora pense bem nisso. A única diferença entre aqueles que não creem no batismo do Espírito Santo e em falar em línguas e os que creem está no falar em línguas e dizem: mas que bem isso pode me trazer? Eu vou dizer uma coisa que talvez venha chocar você. Baseado naquele livro agora, me entendam, vou fazer uma afirmação: tudo que Deus dá a este mundo vem através de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Isto é, você não terá nada se o Espírito Santo não fizer a sua obra, se é a convicção no coração de um bêbado ou quem quer que seja. É o Espírito Santo quem traz, ele é o despachante. Eu digo isso com profundo respeito. E eu entendo esse nascimento do Espírito. Jesus disse a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu não estou falando de ser salvo agora. Você é salvo por confiar em Jesus Cristo. Isso não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo ou falar em línguas. E eu espero que você entenda isso. Estou falando sobre o batismo do Espírito Santo.
E sei que se nós pastores pregamos que todos os que são salvos têm o Espírito Santo, eu tenho pregado isso. Mas Deus tem me falado a respeito disso. Jesus, em São João 14, disse aos discípulos: agora vocês têm o Espírito Santo com vocês, mas então, depois que ele vier, vocês irão tê-lo em vocês. O ponto que eu quero esclarecer é este: quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, eu creio e ensino que todo recipiente do Espírito Santo, sem exceção, fala em outras línguas, conforme o Espírito de Deus permite. Eu não deixo de dizer isso porque é bíblico, é um fato e é verdade. É a evidência física inicial, há outras evidências, mas esta é a evidência física inicial de que você o recebeu. Mas quando isso lhe acontece, é muito mais do que falar em uma língua que você não entende. E não falo do que acontece quando você cresce na fé, estou falando da experiência de uma vida especial do Espírito Santo dentro do seu coração e na sua vida, que não há palavras para descrever devidamente. Jesus a descreveu deste modo: está com você, mas estará em você. Glória. Quer dizer, Jimmy Swaggart, que eu não tenho o Espírito Santo em mim se não falar em línguas? Eu não disse isso. Eu disse que você não tem o Espírito Santo da maneira como deveria tê-lo em você, se não for batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. E você pode não concordar, mas eu estou certo, não faz diferença o que você pensa. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que isso tem causado mais controvérsia entre as igrejas do que outra coisa. Alguns dizem que é do diabo. Bem, se isso é mesmo do diabo, é a única coisa que o diabo faz, que leva você a amar a Bíblia, a amar a Jesus Cristo, e a ganhar almas, e chegar-se a Deus, e a querer ir à igreja todo dia. Você terá uma revelação de Jesus Cristo como nunca teve antes, quando você for batizado no Espírito Santo, e esta é realmente a maior coisa que pode acontecer para você. Jesus se torna mais do que uma pessoa, ele tem um relacionamento renovado com a pessoa cheia do Espírito Santo, que só acontece com o que é batizado no Espírito. Sei do que estou falando. Agora vamos ver as manifestações. Em Marcos 16, e eu vou pregar sobre algo que não se ouve muito nos dias atuais, e está em Marcos 16, versículo 17, Jesus diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Eu vou lhes dizer como é que a igreja deve ser quando uma igreja verdadeira. Se a igreja não for assim, então está perdendo tempo em se chamar de igreja. Agora entenda-me, você que assiste na televisão, você vai à igreja e senta lá, e então o pastor se levanta e faz um arrazoado de 35 minutos sobre o resumo de um livro que ele leu na semana passada, e você fica lá sentado, se mexendo, e já não aguenta mais, e fica olhando, e afinal ele diz: vamos levantar e cantar, e você se levanta e sai pela porta fora. É a coisa mais chata do mundo. Eu não iria. Eu não vou. eu não vou nessa. Aleluia. Aleluia. Eu creio que onde o Espírito é derramado, vai haver liberdade. Deus não é uma figura sentada no céu e nós vamos à igreja como soldadinhos domingo de manhã, recitamos um texto ou dois, damos a nossa oferta, tomamos comunhão e saímos. O culto é mais do que isso.
Porque as igrejas do mundo, de um modo geral, aceitam o amor derramado e o sangue derramado, mas rejeitam o Espírito derramado. Jesus disse: estes sinais seguirão os que creem. Disse mais: em meu nome. Eu tenho um nome que levo comigo. Eu o tenho usado no mundo todo. Em meu nome. Ainda estão comigo? Oh, vocês estão? Eu estou falando aos da televisão. Ainda estão comigo? Em meu nome. Vamos agora. Vibrem comigo. Porque esta é a verdadeira igreja. Ele não disse: vocês vão construir suntuosas catedrais com seus lindos vitrais, e um cantor famoso se levanta e canta. Ele não disse isso. Glória, aleluia, aleluia. Mas ele disse: em meu nome expelirão demônios. Em meu nome expulsarão demônios. A igreja do Deus vivo deve declarar guerra ao diabo. Em meu nome expulsarão demônios. Estou falando de demônios. Em nome de Jesus, saia dele. Em nome de Jesus, saia dela. Em nome de Jesus, saia. Em meu nome haverá poder para expulsar demônios. Mas hoje, em muitas igrejas, se trouxerem uma pobre alma dessas, eles dirão: olhe, é bom você chamar o doutor Figurão. E... Bem, ele dirá: eu já diagnostiquei casos desse tipo. Eu acho que há dificuldades no terreno emocional, mas eu sou formado nisso e creio que dentro de 1 ano ou 2 poderemos trazê-lo de volta à saúde emocional. Eu só tenho a dizer: conversa, conversa. Ó Deus, dá-nos pastores cheios do Espírito Santo, que saibam usar o poderoso nome de Jesus Cristo, que enfrentem os demônios do inferno sem medo e digam: em nome de Jesus, demônio, saia dele. Em nome de Jesus, Satanás, saia dele. Em meu nome expulsarão. É para isso que a igreja existe. Senhora, não é para você ir à igreja no domingo com seu belo vestido novo. Você não vai lá para apresentar a última moda. A igreja não é um modelo arquitetônico nenhum. É para expelir demônios. Sabem, nós na América e você no Canadá, nós não fazemos muito por causa do efeito do cristianismo sobre os poderes do inferno, mas em muitos países que há no mundo, os poderes do inferno estão completamente soltos. Glória. Eu poderia contar uma história após outra, mas eu não tenho tempo. Expelirão demônios. Estou falando do que a verdadeira igreja deve ser, não esse tipo de igreja que quer agradar a todos e não ser contra ninguém. Deus nos deu homens, nos dê homens. Quando falavam de João Batista, diziam: houve um homem enviado de Deus, chamado João, não saindo de uma boutique ou vindo do salão de beleza, com as unhas pintadas, mas um homem enviado de Deus, cheio do Espírito Santo, que clamou e disse: está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Em meu nome expelirão demônios, em meu nome falarão novas línguas. Há 20 anos atrás ouvi os doutores de teologia dizerem: isso é uma novidade, vai morrer logo. Mas sabe, eles morreram
Aleluia. Está derramando o seu espírito no mundo todo. Está derramando o seu espírito pelo mundo. Está derramando o seu espírito pelo mundo. No Madison Square Garden, há pouco tempo, em Nova York, tivemos mais de 4.000 pessoas que vieram receber o Espírito Santo. O que você acha disso? 4.000 pessoas num culto que vieram à frente receber o dom do Espírito Santo? E eu estou sendo extremamente cuidadoso quando digo que 1.000 deles foram cheios do Espírito. Pegarão em serpentes. Não, pregador, eu não quero saber disso. Olhe, aqui é que eu caio fora. Não deveria dizer isso, não vou dizer. É melhor não dizer, mas serpentes. Esta passagem bíblica não quer dizer lidar com víboras ou serpentes, não tem nada a ver com isso. A palavra pegar no original é airo, que quer dizer pôr de lado. Vocês vencerão as serpentes. Jesus diz em Lucas: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. O que Marcos diz é: em meu nome vocês vencerão os demônios. Em meu nome pisarão sobre o diabo. Em meu nome pisarão em serpentes. Em meu nome andarão sobre elas. O diabo não pisará em você, mas você sobre ele. Satanás não o dominará. Você dominará Satanás. Estou aqui para dizer-lhe que o fogo está caindo em todo o mundo. O vento está soprando em todo o mundo. Em meu nome pisareis demônios. Filho de Deus, não levante pela manhã se arrastando. Levante-se como campeão. Endireite os ombros. Diga glória a Deus, Jesus é Senhor. Este é um outro dia que o Senhor fez e eu vou me regozijar e me alegrar nele. Diga: Brasil, você é um privilegiado de ter um filho de Deus como eu morando aqui. Aleluia. Glória a Deus. Em meu nome pisarão serpentes, andarão sobre os demônios. Além disso, e se alguma coisa beberem, alguma coisa mortífera não lhes fará mal. E eu orei: Senhor, afinal de contas, o que o Senhor está falando aqui? Para entender do que ele está falando, você tem de afastar o pensamento do seu círculo espiritual limitado. Sabe? Você me ouve? Nosso relacionamento com Deus muitas vezes está ligado com a nossa igreja, nosso pastor, e não está errado, mas estou dizendo como é. Quando Deus olha para uma coisa, ele vê o todo, o mundo todo. Se alguma coisa mortífera beberem, eu disse: Senhor, é só uma pessoa em 10.000 que vai beber alguma coisa mortífera em toda a sua vida? Então, por que colocaste isto aqui? Eu creio que tem a resposta. O que Jesus quis dizer é de suprema importância. Ele quis dizer que, para ele, levar o evangelho a todo mundo é a coisa mais importante. O cumprimento da grande comissão. O Brasil tem sido abençoado por Deus pelo esforço missionário de pessoas que saíram da sua terra e das igrejas desta nação e mandaram seus missionários a todo o mundo. Amigo, a gente se vê em cada situação. Tínhamos começado às 3:30 naquela manhã. Tínhamos ido de avião a uma pequena cidade no interior do Sudão, na África. E de lá de carro para um acampamento. Depois de várias horas, fomos de volta, umas 8 ou 9 horas, até uma cidade de uns 50.000 habitantes. Não havia água ali. Tinham tido uma seca. Algumas crianças de 5 anos nunca tinham visto chuva. Por 2 semanas já estavam sem água nenhuma. O hotel em que ficamos, vocês precisavam ter visto. As paredes pareciam que tinham sido metralhados. Você não imagina a sujeira, não podem fazer ideia. Era o melhor que havia lá. O restaurante ficava do outro lado da estrada. E eles cozinhavam algo parecido com galinha. Não sei o que era. Cheiro?
E estávamos sentados, não tínhamos comido nada, havia muito tempo. Havia 2 missionários conosco, da nossa organização, Jim, Uzi e Dave Ollerken. E eles trouxeram a comida e Jim e Dave comeram como se fosse um petisco. Comeram a valer. Só Deus sabe o que estava naquela comida. Eles comeram como se fosse um prato especial. Olhavam para mim e eu para eles e diziam: oh, que gostoso. Vocês não calculam a situação? Lemos: se comerem algo mortífero, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Glória a Deus. Imporão as mãos nos enfermos e ficarão curados. Esta é a igreja verdadeira, cheia do Espírito. Recebemos uma carta outro dia de um senhor da América do Sul. Ele tinha 75 anos. Ele disse: Jimmy Swaggart, escreveu em português. E temos gente no escritório que traduz. Ele diz: não tem uma televisão, mas há uma senhora que mora aqui perto e ela tem. E vou lá assistir o programa. E me regalo. Ele disse: ela não é crente e às vezes ela é má. Ele disse: um domingo eu queria assistir, é lógico, e eu fui pedir a ela se podia assistir lá. Ela disse: sim, se você apanhar 50 latas cheias de água. Ele disse: tenho 75 anos, eu levei 2 horas, mas eu carreguei a água para assistir o programa. Isso é fome, amigo. Isso é fome. Eu temo pelo Canadá e pela América que tenhamos muito e não saibamos dar valor. O mundo tem tido muito pouco. E eu creio que Deus está prestes a derramar sobre esses povos também agora. O amor derramado, o sangue derramado e o Espírito derramado. Curvem a cabeça, por favor. Pai, eu te amo muito e te agradeço. Eu procurei pregar a tua palavra do melhor modo. Tenho fome do Espírito. Ó Deus, que Ele possa ter um domínio completo da minha vida. Eu peço que Tu venhas derramar o Teu Espírito sobre esta congregação nesta hora. Nesta grande cidade de Toronto, eu peço isso no santo nome de Jesus. Curvem a cabeça e fechem os olhos. O Espírito de Deus está neste lugar. Quantos aqui podem dizer: Jimmy Swaggart, eu sei que sou salvo, não tenho dúvida disso, mas ainda não fui batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus me permite. Eu quero ser cheio do Espírito Santo nesta hora. Ergue a sua mão, não vou constrangê-lo, esteja certo. Em todo o auditório, muito obrigado. Vou pedir que todos levantem, todos neste auditório, queiram ficar de pé. Eu vou pedir a todos que ergueram a mão em todo este auditório, vou pedir que venham e que fiquem de pé aqui. Peço que venham lá de cima, dos lados, esperaremos. Quero que venham enquanto eles cantam um hino. Existe um rio. Todos que ergueram a mão e disseram que era o Espírito Santo, venham agora. Oh,
agora estas águas.